Boa noite a todas e a todos que nos acompanham, aqui do plenário vereador Bruno Moisés Batistella, pela Rede Opinião de TV, pelo canal da TV Alesp e também pelo site da Câmara na internet. Declaro aberta a 31ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura desta Câmara Municipal de Araras, nesse dia 1º de setembro de 2014. Convido os que puderem para que em pé saudemos o pavilhão nacional. Como não houve impugnação da ata da 30ª sessão ordinária, declaro-a automaticamente aprovada. Quero, de início aqui, registrar, apesar da Câmara Municipal, pelo falecimento da senhora Astride Salete Maestrello Miller, que é a mãe do nosso colega vereador vice-presidente desta Câmara, Éder Donizete Miller. Inclusive, esta também é a razão da sua ausência nesta sessão ordinária. Falecimento que ocorreu na madrugada do dia de hoje, sepultamento agora no final da tarde, e que entristeceu toda a Câmara Municipal. Nossos sentimentos de pesar a toda a família, em especial ao nosso querido e estimado colega vereador Éder Donizete Miller. Em razão deste falecimento, também pesar pelo falecimento do senhor José Luiz Sanguetin, do senhor Paulo Roberto Cosmo, do senhor Léo Mário Costa, convido que fiquemos em pé para guardarmos um momento de silêncio. Recebam os familiares, os sentimentos desta Câmara Municipal, em especial ao nosso colega vereador Éder Miller, que, na força de Deus e da sua família, possa enfrentar essa dolorosa fase da vida. Solicito à assistente legislativa que faça a leitura do expediente desta sessão. Veto. Mesa da Câmara, processo 138/2014. Veto integral ao autógrafo número 42 de 2014, que altera dispositivos que menciona da Lei Municipal número 4.217, de 22 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos dos funcionários públicos da Câmara Municipal de Araras e da outras providências. Projetos de lei. Autor, vereador Erison Mercatelli, processo 169. Denomina como Luiz de Ponte a via pública conhecida como Rua 5 do residencial prefeito professor Jair Della Coleta. Vereador Francisco Nussi Neto, processo 167. Denomina de Rua Osmi Figueiredo a via pública conhecida como Rua 1 dos Jardins de Samanta 3. Processo 168. Denomina de Rua Edmir Magdalon a via pública conhecida como Rua 21 dos Jardins de Samanta 3. É o que consta da pauta, senhor presidente. Obrigado. Dispensada a leitura dos demais itens constantes da pauta, nós passaremos agora à entrega de moção de congratulações de autoria do nobre vereador Mário Corroquel Neto, qual eu convido para que recepcione a entrada no plenário, doutor Donizete Florencio de Lima, qual eu convido para que entre para receber moção de congratulações pelos 10 anos dedicados ao trabalho na área de saúde em nossa cidade. Da propositura de iniciativa do vereador Mário Corroquel Neto, Bonezinho.
para suas considerações. Com a palavra, vereador Bonezinho. Boa noite, presidente desta casa, vereador Breno Zanoni Cortella. Boa noite, vereadoras, vereadores, colegas aqui do meu partido, Henrique Ucella, Tom Romancini, Guto Queiroz. Boa noite especial também a toda a população da nossa querida cidade de Araras. É com muito orgulho que a Câmara Municipal de Araras apresenta a moção de congratulação em homenagem ao médico ortopedista, Dr. Donizete Florencio de Lima, pelos 10 anos dedicados ao trabalho na área de saúde em nossa cidade. Mais do que uma homenagem, este é o reconhecimento dos profissionais deste nobre ofício de extrema importância para a nossa cidade. O Dr. Donizete é nascido em Pouso Alegre, Minas Gerais, no dia 8 de junho de 1975. É médico ortopedista, formado em 2001 pela Faculdade de Medicina em Pouso Alegre, Minas Gerais, com residência em ortopedia na Santa Casa de Limeira e pós-graduado pela PUC de Campinas. Atualmente, atua em sua clínica em Araras como ortopedista e também dedica-se na rede pública de saúde de Araras há 10 anos. Dr. Donizete também atua na Santa Casa de Misericórdia de Araras há 9 anos, prestando atendimento nos casos de urgência e operando em cirurgias eletivas, e há mais de 5 anos desenvolve seu trabalho no Hospital da Unimed. Ressaltamos aqui que o Dr. Donizete já superou a marca de 1.000 cirurgias ortopédicas em nossa cidade. Atualmente, o Dr. Donizete também atende no CAEM, Dr. Nelson Salomé, onde recebe os pacientes da rede pública de saúde com todo o carinho e atenção. Casado com Gisele Morelli Quitério Lima, há 8 anos, é pai de 2 lindas filhas, a Maria Lima e a Sofia Lima. Ressaltamos aqui que o Dr. Donizete é um homem que preza pela família e tem nela sua base para prosseguir com sua carreira e atender cada vez melhor todos os seus pacientes. Mais que pacientes, as pessoas atendidas pelo Dr. Donizete sentem-se acolhidas e recebem conforto diante das mais distintas situações, além de se sentirem acarinhadas pela dedicação e amor com que são recebidas por ele. Enfim, Dr. Donizete, aproveitamos esta oportunidade para externar o nosso respeito e carinho pela sua profissão. Enfatizamos que admiramos muito a sua dedicação e vocação. E quero aqui, em nome do povo ararense, esta Câmara de Vereadores, que representa a nossa sociedade, aqui o vereador, que é o representante legítimo do povo, e eu, como vereador, estou aqui homenageando um profissional sério, um profissional que luta pela saúde aqui de Araras, muitas vezes em condições precárias, muitas vezes sem condições de dar um atendimento de excelência, mas vocês têm sido guerreiros, vocês da rede pública de saúde aqui de Araras, e também eu estendo a todos os seus pacientes do seu consultório particular. Que Deus abençoe, parabéns, Dr. Donizete, esta é apenas uma singela moção e o reconhecimento de Araras para todo o seu serviço prestado no nosso município. Parabéns. Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente da Câmara Municipal de Araras, boa noite, vereadores e vereadoras, e boa noite a toda a população de Araras que nos assiste e nos prestigia hoje pela Rede Opinião de TV e pela Rádio Araras FM. Em primeiro lugar, eu venho confortantemente dizer que eu fico muito feliz e muito agradecido
por essa emoção, por esta homenagem que eu recebo hoje. Isso é muito importante para mim, para o meu trabalho, para os meus amigos e para a minha família. Essa homenagem que veio até mim através do vereador Bonezinho, isso é um reconhecimento muito, muito, muito importante para mim em relação ao meu trabalho no município de Araras e em relação ao meu trabalho também na nossa rede pública. E quero enfatizar que eu amo trabalhar nessa cidade, eu amo essa cidade e gosto muito de prestar serviço ao atendimento da população mais carente. Fico lisonjeado pelo reconhecimento ao meu profissionalismo e minha dedicação. Quero dizer a vocês, vereadores, todos aqui presentes, que eu respeito muito essa casa. Eu respeito muito porque eu presto atendimento à população carente e não carente também. Eu respeito muito o trabalho de vocês. Eu tenho aqui algumas pessoas que são amigos pessoais meus, como o Erinson, que sempre foi meu amigo, o vereador Nussi, que eu tenho um carinho muito grande. Eu tenho aqui vereadores que são pacientes meus, tenho vereadores que a família são pacientes meus. Então, eu tenho um carinho muito grande pessoal pela pessoa de vocês e um carinho muito grande pelo trabalho de vocês. Eu respeito muito, 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 muito o trabalho de vocês. Querendo dizer também que eu estou aqui há pouco mais de 10 anos na cidade. Eu comecei aqui como plantonista de clínica médica no postinho de saúde, ainda não tinha sido aberto o nosso hospital municipal. Desde que abri o hospital municipal, eu comecei a trabalhar como ortopedista aqui na rede. Já passei o número de 1.000 cirurgias na rede pública, entre ProSaúde, ProSanta Casa, mutirão da prefeitura e cirurgias eletivas. Eu já superei a marca na cidade de 1.500 cirurgias ortopédicas. Para mim é um orgulho muito grande. São 1.500 pessoas, 1.500 famílias que eu pude ajudar. Isso para mim é muito importante. E eu queria trazer, neste momento, eu acho que é um momento propício, a conversar um pouquinho só, muito pouco, aliás, sobre a saúde da nossa cidade. Eu acho que tem que existir uma aproximação muito grande da Câmara, dos vereadores, do trabalho seus prestado à população e quem está na linha de frente trabalhando. Eu acho que isso é muito importante. Você sabe mais do que eu, os novos vereadores, que respeitar e escutar a população é muito importante. O trabalho de vocês reside nisso. Vocês foram eleitos para representar a população. E assim, aqui em Araras, infelizmente, eu preciso dar minha opinião, que eu acho que é um momento justo e oportuno. A gente vive duas realidades distintas, infelizmente. Nós vivemos um orgulho muito grande de um serviço público muito bom. Nós temos áreas específicas que nós temos muito orgulho. Nós vemos, por exemplo, nossa cardiologia aqui de Araras, ela é muito respeitada, não só regionalmente, como nacionalmente. Os serviços prestados pelo serviço de cardiologia é um serviço de qualidade, de respeito, muito reconhecido. O nosso serviço, por exemplo, de ortopedia da Santa Casa de Araras, é um serviço prestado à população de Araras. Hoje, nós não encaminhamos nenhum doente para uma cidade externa. Todos os casos da cidade, todos os casos são resolvidos. E vocês sabem disso, porque a Câmara de Vereadores, a Secretaria Municipal de Saúde, ela auxilia a gente nisso. Muitas vezes ela dá um atendimento para a gente, dá uma ajuda para a gente, e vocês estão por dentro disso. E, por outro lado, a gente percebe, em relação à estrutura da cidade, que cresceu bastante, a gente percebe uma carência grande ainda de profissionais, de exames complementares, de procedimento cirúrgico, de medicação e de especialistas. É importante que eu falo aqui hoje, porque esse diálogo que a gente cobra, né, e que eu falo, né, e elogio vocês de escutar a população, a gente não tem, muitas vezes, trabalhando na rede pública, com a administração e com a coordenação, né, da Secretaria de Saúde. Isso é muito ruim. Eu queria mostrar também a minha descontentamento, meu como médico e profissional, em relação a todos os médicos do país, em relação aos programas, alguns programas de atendimento à população, como a revalidação de títulos da área de saúde, né, de países do Mercosul, que podem entrar agora no país sem fazer a prova de revalidação, sem a gente testar o conhecimento e a qualidade desses profissionais. Então, eu venho aqui em nome do Conselho Federal de Medicina, em nome do Conselho Regional de Medicina, em como respeito à Associação Paulista de Medicina, todos os conselhos de classe nacionais, nós temos
uma postura muito firme em relação a isso, ao programa Mais Médicos, que quando ele foi criado, né, a intenção é muito bonita, e nós não somos contra o programa, mas ele seria criado para atender uma população que não tivesse atendimento nas regiões mais longes, nas regiões mais distantes, né, e a gente está recebendo, por exemplo, o Mais Médicos aqui na cidade de Araras. Então, isso para mim é feliz pela população e triste porque nós temos estrutura, nós temos condição, nós temos orçamento, nós temos hospital, nós temos profissionais, nós temos vereadores interessados e eu acho que a gente tem condição, sim, de dar um atendimento melhor para a nossa população. Eu queria agradecer, por último, não tomar muito tempo, eu queria agradecer a vocês aqui da Câmara, que é muito importante isso para mim, nessa moção que eu estou recebendo hoje, eu agradeço a todos vocês. Quero agradecer em especial ao vereador Bonezinho que fez essa moção para mim. Eu fico muito agradecido pelo trabalho dele junto à população, junto aos munícipes, contra o aumento abusivo do IPTU, que ele trabalhou bastante, eu respeito muito isso também. E, por último, agradecer, por último, e não menos importante, a minha esposa que está aqui e as minhas filhas. Muito obrigado. Parabéns, doutor Donizete, pelo trabalho. Parabéns ao vereador Bonezinho pela iniciativa da moção. Antes de darmos prosseguimento à palavra livre, não tivemos inscritos na tribuna livre, e eu quero ressaltar, como na semana passada, que tendo em vista o período eleitoral, a partir do momento da entrada do programa eleitoral, a transmissão pelos canais de televisão da TV Opinião e também pela TV Lesp são interrompidos para a transmissão do horário eleitoral. A sessão prossegue sendo transmitida ao vivo pela Rádio Araras FM e também pelo site da Câmara. Quando o programa eleitoral se encerra, volta então também a transmissão pela televisão. Primeiro orador inscrito para a palavra livre, vereador Marcelo de Oliveira, que falará pelo prazo regimental de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, componentes da mesa, amigos vereadores, amigas vereadoras, público que nos acompanham, amigos da TV Opinião, Araras FM, internautas, Deus abençoe a todos. Gostaria, senhor presidente, de deixar registrado aqui da nossa satisfação, da nossa alegria em acompanhar as obras do recapeamento da nossa querida região norte. Eu estive desde quinta-feira, todos os dias na nossa região norte, acompanhando a evolução dos trabalhos de recapeamento. A nossa região norte, para aqueles que não sabem, nós temos ali o Parque das Árvores, o bairro mais antigo daquela região, 32 anos, e depois aí vem Jardim Alvorada, Ismaria, Pedras Preciosas, Alto da Colina e agora o Jardim Esmeralda. E nesses 32 anos, o nosso bairro nunca recebeu um tratamento digno como está sendo recebido agora. Por que eu falo isso? Porque eu morei, tenho casa ainda lá, minha mãe mora lá, minha irmã mora no bairro Parque das Árvores, e modéstia à parte, a rua que nós moramos, o asfalto não era mais asfalto, era mais buraco do que asfalto. E nós agradecemos a desenvoltura e a sensibilidade do prefeito, doutor Brambila, porque hoje nós temos 95% das ruas asfaltadas do Parque das Árvores, da nossa querida região norte. E agora, com esse complemento, começaram as obras na quinta-feira, 100% de asfaltos no Parque das Árvores. Isso é motivo de orgulho para nós, como moradores daquela região, motivo de orgulho para todos que estão acompanhando o desenvolvimento da nossa região norte. É uma das regiões que mais cresce em Araras, nós temos por volta de 25 mil habitantes só na região norte, nesses 7 bairros que compõem
aquela parte alta da região norte, né, não considerando aqui a parte baixa, Vila Europa, Piratininga, São João, Santa Rosa, todo aquele miolo, mas é uma região que realmente a parte alta tem recebido uma atenção muito especial e eu quero aqui então publicamente cumprimentar o prefeito em nome da satisfação de todos os nossos amigos, moradores do Parque das Árvores. Também dizer da nossa área de lazer, do campo de futebol, o qual o vereador Zé Bedé é um guerreiro no sentido de melhorias lá do campo de futebol, o entorno do campo de futebol, e nós temos acompanhado isso, foi feito arquibancada, vestiário, colocou alambrado, hoje nós já temos lá os professores de escola de futebol cuidando das nossas crianças, e agora só está faltando a iluminação, playground e academia ao ar livre, próximo ali ao campo. Então, meus cumprimentos ao prefeito, Dr. Brambila. Quero também aqui, senhor presidente, deixar registrada a nossa satisfação e cumprimentar a nossa querida família Rádio Clube Ararense, na pessoa do Marcelo Franchosa e do jornalista, locutor Gil Zaniboni, hoje iniciaram um programa das 6 às 7 da noite, direto e objetivo. Eu tive a oportunidade de participar nesse lançamento do programa, eu juntamente com o prefeito, Dr. Brambila, e o presidente do SAEMA, Carlos Serra. Então, quero desejar aqui felicidades a esse programa, sucesso, muita audiência, que está sendo capitaneado pelo nosso companheiro Gil Zaniboni, Beto Ribeiro, Corujão, toda a equipe 10 da família Clube. Também aqui, senhor presidente, fazer um agradecimento. O asfalto que está sendo também recuperado ali na avenida que dá acesso à Unimed, um lugar muito crítico, onde muitos moradores que moram ali no entorno procuravam e procuram nós, vereadores, principalmente aquelas pessoas que são usuários do transporte público, da ambulância, tanto a da rede quanto particular da Unimed. Uma avenida esburacada, cheia de ondulações, e recebeu ali um novo recap, como diz a linguagem mais simples, um tapete negro foi estendido ali, facilitando a vida dos moradores daquela região e principalmente aqueles que usam, então, a ambulância para ir até a Unimed ou vice-versa. Então, também aqui fica registrado o nosso agradecimento, o nosso pedido, fizemos aqui nessa tribuna e prontamente fomos atendidos. E dizer, senhor presidente, que nós também estamos aqui pedindo para o nosso general, comandante da Guarda Municipal, para que ele possa olhar com carinho as escolas da nossa região leste, principalmente a Escola Estadual Judite Ferrão de Gaspari. Conversei com os pais dos alunos, principalmente com o seu Luiz, e infelizmente os motoqueiros, os condutores de veículos, têm feito barbárie naquela região, próxima ali à escola do Judite. E seria importante que a presença efetiva da nossa Guarda Municipal se fizesse ali para ajudar a coordenar e melhorar o trânsito, principalmente no horário de entrada e saída das nossas crianças, manhã, tarde e noite. É crítico a situação, é perigoso. Eu já estive lá várias vezes, contemplando pessoalmente, e fica aqui o pedido para o nosso general, para que ele possa deslocar uma equipe para fazer ali rondas ostensivas, periódicas, naquela proximidade. Gostaria também aqui de deixar a população a par de que nós estamos consultando os bairros com respeito ao pagamento das contas do SAEMA. A nossa conta do SAEMA é uma das contas mais baixas da região, o valor é realmente um valor baixo em comparação Limeira, Americana, Leme, os entornos da nossa região, mas mesmo assim nós pagamos pelo mínimo 18 mil litros, se consumimos ou não, pagamos pelos 18 mil litros. E eu acho digno, correto, cobrar por aquilo que nós consumimos e não por aquilo que nós não consumimos. Como eu posso pagar um serviço que eu não consumi? Como eu posso pagar uma conta da Electro de algo que eu não consumi em quilowatts? Como eu posso pagar os pulsos, os pulsos telefônicos daquilo que eu não consumi? E por que eu pago 18 mil litros de água do SAEMA daquilo que eu não consumi? Principalmente aquelas famílias pequenas, casais aposentados que moram, muitas vezes, em casas pequenas, em edículas, moram em meia água, comumente falando, e acaba pagando pelo mínimo 18 mil litros. Então, o justo, o correto, é pagar de acordo pelo consumo. Por quê? Isso dá direito para aquela senhora, aquele senhor, usar os 18 mil litros de água, pois nós vamos indagar ou questioná-lo, mas você está desperdiçando água? E aí ele cai nessa resposta muito objetiva.
Eu pago a minha conta, eu pago 18 mil litros, eu tenho direito e eu gasto até os 18 mil litros porque eu estou pagando. E aí nós temos que nos declinar porque ela realmente está pagando sobre 18 mil e, entre aspas, teria o direito do consumo de 18 mil litros. Mas como nós estamos nesse período de racionamento, nesse período de estiagem, nesse período crítico, nós precisamos rever essa questão do SAEMA. Estou consultando a população, conversei já com o presidente do SAEMA, o Carlos Serri, estamos debatendo esse assunto e é importante que a população se mobilize, que a população dê a sua opinião para nós fazermos aquilo que é justo, correto e transparente. Por isso que nós estamos aqui legislando, estamos aqui criando leis, aprovando leis, fiscalizando o executivo, para que nós tenhamos justiça social, igualdade social, que todos paguem pelo serviço prestado. E também vale-me da oportunidade para fazer aqui e abrir um parênteses, dizendo que se nós não pagamos a conta da Eletro, corta-se a energia elétrica. Se nós não pagamos a conta da telefônica, corta o serviço do telefone. E se não pagarmos a conta do SAEMA, corta-se a água também, que é justo e correto. Então, os bons pagadores têm o serviço à disposição. Aqueles que são inadimplentes, deve também ser cortado o serviço, com certeza. E isso nós vamos fazer justiça social e igualdade social, aí é o correto. Então, fica a população à vontade, pode se manifestar nas nossas redes sociais, pode procurar esse vereador, a nossa assessoria. Estamos percorrendo os bairros, aí ouvindo a posição, a opinião da população, dos empresários, dos comerciantes, enfim, para que nós possamos debater e aprofundar nesse tema. Muito obrigado, boa noite a todos. Próxima oradora inscrita, vereadora Magda, que falará pelo prazo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos acompanham, muito boa noite e obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu iria iniciar hoje mostrando umas fotos da represa da nossa cidade de Araras para falar da atual situação da água na cidade. Mas como foi interrompido, eu vou voltar a falar desse assunto nas explicações pessoais, que daí dá para ir para a TV também e a população também poder acompanhar esse assunto, que é um assunto bastante delicado do momento. Queria deixar aqui parabéns ao doutor Donizete e te agradecer. Muito obrigado mesmo. A minha família, nós somos pacientes do seu consultório. Obrigado pela dedicação, obrigado pelo carinho que sempre teve conosco e também com todos os seus pacientes, que a gente fica na espera, lá a gente vai acompanhando tudo de perto. Parabéns mesmo e muito obrigado de coração, viu? Em relação à água, gostaria de falar sobre o armazenamento de água tratada da cidade. Nós estamos com 5 novos reservatórios implantados com a verba do SAEMA, que é na Zona Sul, no campus da Uniararas. Nós temos lá um reservatório de 1 milhão de litros d'água. Na Zona Leste, no José Almeto 3, nós temos mais um reservatório com 800 mil litros d'água. No Distrito Industrial 3, na Zona Sul, mais 200 mil litros no outro reservatório. No Jardim de Pedras Preciosas, na Zona Norte, 2 unidades de reservatório com capacidade de 200 mil litros cada uma. E também no Distrito Industrial 3, um reservatório com capacidade de 5 milhões de litros d'água. 3 novos reservatórios foram doados por empreendedores, atendendo à solicitação do SAEMA, que no caso, o residencial Arnaldo Mazon, 300 mil litros d'água, o Jardim das Esmeraldas, 180 mil litros, e o Jardim do Lago, com 300 mil litros d'água. E tem reservatórios também projetados em andamento. No caso do Jardim Rosana, na Zona Oeste, 100 mil litros, está em licitação. No bairro da Cascata, na Zona Rural, 200 mil litros d'água em licitação. No Parque Industrial, 1 milhão de litros d'água, concluindo o projeto agora no Executivo. No Jardim Aeroporto, 620 mil litros d'água
concluindo o projeto no Executivo. E no residencial Portal do Sol, na Zona Leste, 1 milhão de litros d'água, concluindo o projeto no Executivo. Então, o SAEMA tem trabalhado, sim, nos reservatórios de água da nossa cidade e também tem várias licitações em andamento para se melhorar ainda o reservatório da cidade de Araras. Eu gostaria também de falar de algumas indicações que fiz. Hoje, eu fiz uma indicação para o Executivo para a criação de cargo de bombeiro civil municipal. Esse cargo não existe na cidade de Araras. Algumas cidades vizinhas nossas aqui já têm o bombeiro civil. Bombeiro civil não é polícia militar. Tá? Eles fazem um curso em Pirassununga, depois fazem a reciclagem uma vez por ano. Mas são bombeiros, no caso, a semana passada eu fiz uma homenagem aqui a 2 bombeiras civis. Elas fizeram esse curso em Pirassununga, são de Araras, mas no momento elas não têm o emprego. Elas são contratadas, por exemplo, para trabalhar em eventos. A função delas, elas podem auxiliar o bombeiro militar. No caso como brigadistas em prédios e eventos públicos, ela precisa ver se estão cumprindo as normas exigentes da segurança do trabalho. Elas podem ainda atuar na prevenção e combate do incêndio e outras emergências, abandono na área de risco e suporte emergencial à vida. Então, fiz essa indicação para que o Executivo estude com carinho a possibilidade de criar um cargo de bombeiro civil. Esse cargo seria um cargo realizado através de concurso público. Recebi a resposta de algumas indicações também que fiz. Fiz uma solicitação para o Executivo firmar um convênio com os clubes da cidade para a concessão do benefício do sócio-atleta para os guardas municipais, crianças e jovens que participam de atividades em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte. Essa é a indicação. Mais a indicação: aulas gratuitas de zumba no período noturno no ginásio de esportes. Prolongamento do canteiro existente na Avenida Melvin Jones, no cruzamento da Rua Paulo Pascotti, localizada no conjunto habitacional Heitor Villa-Lobos. E também regulamentação, fixando horário de carga e descarga de mercadorias nas vias públicas da região central da cidade. Essas indicações já foram feitas e agora eu recebi a resposta do Executivo que a indicação é pertinente e ela está em estudo. Essa da regulamentação fixando horário de carga e descarga de mercadoria das vias públicas da região central da nossa cidade é exatamente na Rua Tiradentes, principalmente porque o número ali de caminhões que vêm para fazer a descarga das mercadorias, o que tem acontecido? Eles vêm em qualquer horário e acaba provocando um tumulto na rua. O caminhão acaba parando no meio da rua para fazer a descarga das mercadorias e não tem um horário fixo. Então, só pedir para que a secretaria competente regulamente e fixe um horário para fazer a carga e descarga. Senhor presidente, por hoje é só. Próximo orador inscrito, o vereador professor D, que falará na palavra livre pelo prazo regimental de 10 minutos. Boa noite a todos e a todos presentes. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, público presente nessa importante sessão da Câmara Municipal. Eu começo destacando a presença na quinta-feira, no dia 28, em um importante evento que aconteceu no Centro Cultural para
debate, discussão e apresentação do plano diretor de Araras. O plano diretor de Araras, nós podemos considerar aí como uma das mais importantes leis municipais. O plano diretor, ele, pelo Estatuto das Cidades, ele é obrigatório nos municípios com mais de 20 mil habitantes. Então, é uma lei federal, os municípios devem se adequar a essa lei federal, os municípios que têm mais de 20 mil habitantes. E o objetivo do plano diretor é definir metas, diretrizes para o futuro do município. Planejamento, algo que falta na nossa cultura. Participação popular e planejamento, meta a médio e longo prazo. Araras é uma cidade hoje que conta com 127 mil habitantes. O IBGE fez essa divulgação do relatório mais recente. O Brasil passa de 200 milhões de habitantes. A discussão do plano diretor pressupõe a cidade daqui a 20, 30, 40 anos. Que cidade queremos? Discussões importantes devem ser travadas ao longo desse processo, que vai levar 1 ano. O Executivo Municipal tem a incumbência de realizar esse processo, contratou uma empresa que presta assessoria de Ribeirão Preto, ela fez a apresentação no Centro Cultural, nesse primeiro fórum, contando com a presença de mais de 100 pessoas, entre representantes, profissionais liberais, engenheiros, professores, delegados participativos, uma ampla participação popular. E, nesse evento, um ponto de destaque foi o trabalho técnico realizado pela empresa de assessoria com o mapeamento da cidade de Araras, utilizando todo o processo de georreferenciamento para coleta de informações sobre o espaço urbano e rural do nosso município. Esses dados irão possibilitar a produção de mapas temáticos ligados à área de saneamento, à área de habitação, à área de educação, definindo em cada localidade a demanda necessária para os próximos 10, 20 anos. Araras é uma cidade de progresso, é uma cidade que tem uma infraestrutura de qualidade e que tem, com o crescimento, isso pode criar demandas e problemas. Nós vivemos a questão da mobilidade urbana, o trânsito. Com mais de 120 mil habitantes, nós observamos a necessidade de uma revisão. O plano diretor define isso, mas tem que ser um plano diretor que não fique apenas no papel, que tenha participação popular. Portanto, é previsto na elaboração do plano diretor reuniões aos bairros. Nós teremos uma ampla divulgação na mídia, escrita e falada, e é importante que a população participe das oficinas dos bairros, propondo soluções, dando alternativas para que esse plano diretor seja participativo. Debater a questão da mobilidade urbana. Vários vereadores aqui já fizeram indicação, eu fiz indicação da questão também da nossa malha viária, da necessidade de um reestudo da malha viária. A questão ambiental no município. Nós teremos novos loteamentos. Nós temos que definir a questão hídrica desses novos loteamentos. Esses novos loteamentos, eles estão entrando em áreas de preservação ambiental, em APPs? Nós temos que debater essa questão e definir leis e regras seguras para o futuro do município. Agora, a minha preocupação é que essa discussão, como eu já disse, como não faz parte da cultura da população, isso vem mudando, mas é um desafio grande. Fiz essa colocação aos gestores e ao Felipe Belotto, secretário de Planejamento. Felipe reafirmou isso, que a divulgação seja uma divulgação maciça e que o processo do plano diretor seja um processo didático, que a população entenda essas mudanças e tenha condição de propor alterações. Portanto, é uma das leis mais importantes do nosso município. Começou em maio a elaboração dos primeiros estudos. Nós teremos aí mais 9 meses e
todos esses estudos, reuniões nos bairros, assembleias, nós teremos também várias discussões que vai resultar em uma lei, que essa casa vai votar. Portanto, é o primeiro passo. Porque quando debatemos todas as questões urbanas, tudo passa por uma questão de regramento. Como é que vai ser o trânsito, o meio ambiente, a questão habitacional, a questão educacional do município? Tem que ter regras claras para que a população, e principalmente o Poder Executivo, né, os próximos governantes de Araras, tenham essa política definida não como uma política de governo, que altera de 4 em 4 anos, mas uma política de Estado, definida claramente através das leis. Porque senão muda os governantes e as coisas se alteram. E nós precisamos de regras. Que a questão ambiental, a questão do trânsito, ela não pode ser fruto apenas de um governo. Ela tem que ter metas precisas para 20, 30 anos de gestão pública. O plano diretor, ele tem essa incumbência. Portanto, em breve, né, nos próximos meses, nós teremos a participação nos bairros, a gente chama a população para estar aí participando desse importante processo. Eu protocolei também nessa casa, gostaria de reafirmar aqui uma indicação para a construção de uma rotatória importante no cruzamento da Avenida Romano Ometo, no Cândida, com Oswaldo Russo. Pedido dos moradores, já está em estudo, a gente vem desenvolvendo reuniões aí com o Departamento de Trânsito para criar essa viabilidade para esse local, onde o trânsito também vem tendo aí alguns problemas. Também protocolei uma indicação para melhorias no cruzamento entre as ruas Irmã Diva Patarra e a Rua Itatiba, no Jardim Piratininga. Houve uma mudança no fluxo ali e uma melhor sinalização vai colaborar também aí com o deslocamento nesse local. Eu gostaria de agradecer a cobertura do ponto de ônibus em nome dos moradores ali da Rua Benedito Corrente, no jardim, na entrada do Jardim Flamboyant. Foi feita essa cobertura, eu venho fazendo um trabalho nesse sentido. A cidade vem crescendo, os bairros vêm aumentando, e essas medidas melhoram a qualidade de vida. Pode parecer simples, mas a cobertura de um ponto para um trabalhador que usa o transporte coletivo, né, porque muitos têm o seu carro, mas uma grande parte da população que trabalha não tem condição, muitas vezes, de se deslocar e usa o transporte coletivo. Então, esse cuidado que vem sendo tomado, foi um pedido já desde o ano passado ali dos moradores do Jardim Flamboyant, e a semana que passou foi feita essa cobertura, a gente agradece em nome dos moradores. Eu também visitei, nesse sábado, no período da tarde, o curso de informática, que a Escola do Legislativo, em parceria com a UAB, vem realizando aí para a melhor idade. Eu percebi a presença ali de mais de 100% dos alunos, das 2 às 4 é o curso. Nós temos aí 25 pessoas participando, ativamente participando, e questões básicas de como ligar o computador, como ter um e-mail. Eu acho que hoje a inclusão digital ela é fundamental. O Brasil é um país que vive um processo de envelhecimento. Daqui 20, 30 anos, nós teremos um número grande de população idosa, que tendo essa alfabetização digital, terá mais condições de exercer a cidadania. Quantas informações hoje não são por site, as informações são recebidas por e-mail, e no sábado à tarde, passando lá, a gente vê a dificuldade que eles têm, às vezes, de ligar o computador, de acessar um botão inicial, coisas que muitas pessoas, muitas vezes, não têm paciência. A gente percebe que os jovens hoje, já nasceram nessa geração. Então, ali, ajudando aquelas senhoras, pegando, às vezes, o medo de pegar no mouse, gente, pode parecer uma coisa simples, mas faz uma diferença na vida deles. A socialização. E a gente sabe de outros projetos, nós temos na Zona Leste, no CEL, já com turmas recebendo certificados, no CRAS da Zona Sul também. Nós temos que acreditar nesse processo e criar condições de cidadania a todas as faixas etárias da população do nosso município. Eu volto nas minhas explicações finais. Próximo orador inscrito, com a palavra, o vereador Zé Bedé, que falará pelo prazo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, colegas, vereadores, vereadoras, público presente, quem nos acompanha pelo rádio, pela 107.7 Araras FM e também pela Rede Opinião TV,
e pelas redes sociais. Meu boa noite a todos. Eu quero aqui iniciar minha fala registrando meu pesar pelo falecimento da mãe do nosso nobre colega vereador Éder Miller, a dona Astrid Salete. Eu quero desejar à família muito conforto, que Deus realmente ponha a mão. Fui até o velório, vi o quanto ainda era jovem, poderia viver muito mais tempo, mas sabemos que é uma coisa natural que todos nós vamos ter que enfrentar um dia. Eu desejo aí à família conforto e que Deus ponha a mão em todos. Eu também quero aqui registrar a minha satisfação, pois estive hoje também no Parque das Árvores, onde eu pude testemunhar um trabalho muito bem feito pela administração, contratada, de ter contratado uma empresa para fazer o recapeamento de um bairro que realmente estava precisando. Eu sempre disse para aquela população, quando me procurou, que a cidade de Araras estava toda mapeada, estava toda programada para receber operação de recape, de tapa-buraco, e que não acontecia tudo ao mesmo tempo por falta de recurso e que o cobertor realmente seria menor que o corpo. Mas aquela população merece, é um bairro que realmente estava com as ruas muito complicadas, sem condições de transitar com seus veículos. Mas hoje eu pude perceber e testemunhar que a administração fez um belo trabalho. Então, parabéns a todos os moradores da região norte ali do Parque das Árvores que recebeu esse investimento. E também quero aqui mandar um abraço para seu Valdemar, que mora lá no Alto da Colina, na Avenida Luiz Polo, 2980, onde estive lá hoje e tive a cobrança dele, no sentido de que as autoridades sempre procuram num período eleitoral. E a gente começou um debate, onde eu acabei convencendo ele de que o vereador ou qualquer político é natural que no período eleitoral passa pelas suas ruas, conversando, pedindo apoio, mas que a população ela tem o direito, assim que termina as eleições, procurar os eleitos, independente para quem ele votou, que aí sim ele vai poder avaliar e dizer se aquele cidadão tem realmente um compromisso com a população. E um dos pontos que ele me procurou, e com muita, até saber da verdade, até com muita revolta, que era a cobrança que acontecia nessa cidade desde 1971, da tarifa de água e esgoto sobre um terreno sem edificação. Ele me apontou com muita convicção de que não devia, mas que teria que pagar. E ele não sabia que, de autoria desse vereador Zebedé, foi uma indicação para o prefeito municipal, e o prefeito municipal, com muita tranquilidade, com muita atenção, quando eu disse para ele que no futuro esse município poderia pagar caro, onde a justiça não ia entender que um cidadão teria que pagar por um serviço não prestado, por conta até de muitas ações que já estavam acontecendo na justiça. E graças a Deus o prefeito entendeu e mandou para esta casa um projeto de lei onde extinguiu o artigo 13 da lei que cria o SAEMA. Em 1971 aconteceu isso, e que a partir de 2014 nenhum proprietário de terreno sem edificação vai mais pagar conta de água sem usar. E logo em seguida, até por orientação judiciária, da justiça, não vou citar o nome da pessoa, mas a própria justiça nos procurou. E quando o Marcelo de Oliveira fala sobre o corte da água, uma das coisas que a juíza deixou claro, que se cortar a água do cidadão, que ela manda ligar. Mas que uma das medidas mais corretas seria protestar o nome daquele que não pagasse os tributos. Aí então a administração mandou para esta casa um projeto de lei, aonde levava o nome do cidadão que não pagasse as contas de águas de luz
ou outros impostos para o protesto. Esse vereador, preocupado com essas pessoas que vinha pagando tarifa de água e esgoto sem sequer a solicitação do serviço, tomou as devidas providências de colocar nesta casa, no projeto de lei complementar do prefeito, uma emenda onde diz o seguinte: não serão enviados para protesto extrajudicial débito tributário e não tributário do município, referente às tarifas de águas e esgoto, cobrado pelo SAEMA, Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras, com relação aos terrenos sem edificação. Esse cidadão não sabia que esta Câmara, através de uma propositura desse vereador, acabou com essa injustiça que há mais de 40 anos acontecia no nosso município. Então, por isso, que o cidadão, quando encontra uma autoridade, um vereador, um prefeito, que não perca realmente a oportunidade de falar o que está acontecendo sobre o seu dia a dia. E aí sim ele vai ver se essa pessoa coloca aquilo no papel, traz para esta casa, coloca, através de um projeto de lei, medidas que venham a corrigir injustiça social com esse povo. Também preocupado com a injustiça, de que o cidadão não tem que pagar aquilo que não deve, também fui procurado por moradores dessa cidade que comprou lotes há 10 anos atrás, parcelado em 100 vezes, e com muito sofrimento construiu a sua casa. E no seu contrato, seu compromisso de compra e venda com a empresa, teria a empresa a obrigação de passar a carta de quitação somente quando terminasse de pagar o terreno. Pois bem, os anos se passaram, essa família também, com muita luta, construiu a sua casa. E muitas delas, hoje vale 100 mil, 500 mil, enfim. E nós temos no nosso Código Tributário o ITBI, que é sobre a construção de bens imóveis. A transferência de uma construção, seja terreno ou casa, é cobrado esse ITBI, que hoje é 2%, quando não é financiado pelo banco, pela Caixa. Então, entendendo esse vereador, que uma construção feita pelo cidadão não faz jus, na hora de transferir um terreno que foi comprado com muita luta, com muito sofrimento, ter que pagar uma transferência como se ele também estivesse comprando o prédio. E esses vereadores desta casa, vereadoras, o qual sempre vou deixar meu agradecimento para aqueles que aprovaram aqueles projetos que esse vereador colocar aqui, e com certeza vai vir com muita justificativa, com muita base, que quando eu coloquei a súmula 470 de 1964, aonde realmente os ministros entendem que é ilegal e equívoco cobrar do cidadão uma transferência do qual ele não está comprando. Mas é importante, sim, questionar porque o vereador não vai no seu bairro, na sua rua, fora de época, fora de eleição, porque assim, quando alguém tem o que mostrar, a pessoa vai ter entendimento de que realmente não é possível o vereador ir todos os dias numa rua, numa casa, mas quando ele recebe qualquer questionamento, qualquer solicitação, qualquer reclamação, ele sim pode trazer para casa, para esta casa de lei, e colocar o fim de uma injustiça. Então, por isso, eu quero dizer ao cidadão que nem sempre vai ser possível o vereador ir na sua rua. E também agora quero agradecer a administração por mais uma medida que atendeu desse vereador, que foi a indicação para que na região norte, lá no campo do Parque das Aves, subindo a Avenida Leme, que foi a escolinha de futebol, onde hoje tem um profissional, um ex-jogador profissional, um ex-técnico de um clube profissional que está dando hoje aula de futebol, e que no mínimo vai sair um cidadão daquela escolinha conhecedor dos seus direitos e dos seus deveres. Talvez não vai ser um profissional, mas vai ser um cidadão que realmente vai respeitar
os limites e os direitos e os deveres de cada um. Próximo orador inscrito, vereador do Segurança, que falará na palavra livre pelo prazo de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha nessa sessão. Quero parabenizar, mandar um abraço, um agradecimento ao doutor Donizete pelo serviço prestado para a sociedade da nossa querida Araras. Muito feliz, novo vereador Bonazinho, pela moção que você entregou ao doutor Donizete. Merecido. Parabéns, doutor Donizete. Quero também manifestar meus pesares pelo falecimento da mãe do vice-presidente dessa casa, o vereador Éder Miller. Éder, não é fácil enfrentar a dor dessa despedida. Eu também já vivi. A vida continua para os que ficam, mas especialmente as mães deixam uma saudade sem fim. Voltando agora para os problemas da nossa cidade, quero dizer que, apesar de não ser um instrumento muito indicado, os pedidos de lombadas estão aumentando em vários bairros. Pode até não ser o melhor, mas a lombada hoje é ainda o único meio capaz de coibir os acidentes em vias de grande fluxo de veículos, onde a imprudência é visível. Temos feito a nossa parte de encaminhar esses pedidos ao Executivo, mas até agora essas solicitações não têm sido atendidas. É o caso das ruas Garça, Tietê e Franca, e muitas outras, onde é visível a necessidade desses redutores de velocidade. E também é muito grande o número de pedidos de faixa de pedestres, rampas de acessibilidade, placas de sinalização, sinalização de solo. Mas eu soube que existe apenas 4 funcionários para fazer a sinalização em toda a cidade. Sei que esses funcionários se desdobram para cuidar de tudo. Eles fazem o que podem, mas não têm o apoio, não têm nem condução para fazer a marcação. Eles fazem o que podem. Então eu peço ao prefeito que verifique essa situação para aumentar esse efetivo, porque uma via bem sinalizada pode evitar fatalidades. Se queremos um trânsito mais humano e seguro, é preciso investir muito. Então, senhor prefeito, olhe com carinho para esse pessoal aí que cuida do trânsito, esse pessoal que corre os 4 cantos da cidade para sinalizar, mas às vezes não tem condições de trabalho. Era só isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Próximo orador inscrito, vereador Nussi, que falará na palavra livre, pelo prazo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, Breno Cortella, vereadores e vereadoras, pessoas que nos acompanham. Eu estive na sexta-feira, junto com os meus assessores, na cidade de Valinhos, onde pudemos apreciar o projeto Viver Valinhos, que é um projeto educacional, artístico e de grande criatividade, porque usa objetos de descarte, doméstico, industrial, criando formas artísticas, luminárias, móveis, pintados em cores chamativas, que acabam sendo utilizados em toda a cidade, nas grandes avenidas, nos parques, nas praças, e mostrando que tudo se transforma e sem que seja jogado na natureza, de maneira desenvolvendo a criatividade das pessoas e o senso artístico, e também melhorando o ambiente que nós vivemos, não só deixando de descartar na natureza, como também embelezando a cidade que vivemos. Nós vimos lá as caçambas de lixo pintadas por artistas locais, que é uma coisa necessária em toda a cidade, ter uma caçamba de coleta
de material de construção, principalmente, transformadas em grandes floreiras, pintadas à mão por artistas locais, dando um outro aspecto para esse tipo de trabalho que tem que ser feito e que muitas vezes enfeia a região que ela se encontra, principalmente se estiver numa área verde, numa praça. Nós vimos restos de camas e portas sendo transformados em banco, onde as pessoas sentam para apreciar uma praça, um local de concentração de jovens, de pessoas. Os objetos sendo transformados em luminárias que dão um outro aspecto às árvores, esses logadouros de presença de público, brinquedos atraentes para as crianças, enfim. É um projeto grandioso, eu vou apresentar aos senhores vereadores e ao presidente da Câmara e ao prefeito, para ver se a gente consegue viabilizar em nossa cidade esse tipo de trabalho que tem a conotação artística, tem a conotação profissional daqueles trabalhadores envolvidos, carpinteiro, serralheiros, enfim, várias atividades profissionais, não só artísticas também, inclusive das crianças, que têm uma criatividade muito grande e desenvolvem a criatividade e a imaginação. Eu fiz uma indicação ao senhor prefeito a pedido de 21 taxistas para que se instale um novo ponto de táxi na Praça Barão de Araras. A única restrição que eu fiz a eles foi que esse ponto de táxi fosse colocado de maneira linear ao calçamento da Praça Barão, sem que ela fosse modificada como aconteceu com os outros pontos de táxi que nós temos em nossa cidade. Sem que se mexa na estrutura da praça, simplesmente colocando os carros de maneira linear junto à guia da praça. A palavra do vereador D, com relação à revisão do plano diretor, veio muito a calhar. O plano diretor é o que vai orientar as próximas administrações com relação a tudo que é feito na cidade, principalmente no desenvolvimento de novos loteamentos, na questão das novas avenidas, do trânsito, enfim, tudo que tem a ver com a cidade na qual nós moramos e no seu desenvolvimento físico. O respeito às áreas verdes, o respeito ao meio ambiente, enfim. Esse plano diretor ele é revisado periodicamente. E quando foi feita quando foi aprovado esse plano diretor, professor D, a participação popular foi muito grande. Naquela época, o secretário de Planejamento era o Rogério Bordini, e o atual secretário Belotto participou ativamente na elaboração do plano diretor, e a população participou de forma muito importante, né? Debatendo, impondo, conversando, exigindo das autoridades aquilo que eles achavam importante e básico para que pudesse ter melhor qualidade de vida em nossa cidade. E eu acredito que, se houver nova convocação, a população vai atender, sim, porque, claro, nos afeta diretamente. Então, é importante a sua fala com relação a essa revisão, essa revisional do plano diretor, para que ele atenda cada vez mais aquilo que a população acha que é interessante. A parte, presidente, por favor. Isso aqui está... não teve jeito. Parte ao vereador, professor. Fala importante do vereador, destacar que, pela lei federal, o Ministério da Cidade determina a cada 10 anos a revisão, né? Essa revisão que o vereador citou é de 2006. Então, nós teríamos até 2016. Então, o Poder Executivo antecipa isso. Quando ele coloca para 2014 essa discussão da revisão, ele antecipa, né, porque o prazo seria 2016. Você pode revisar a qualquer momento, sim, mas é a determinação. Então, acho que é mais no sentido de estar falando com todo mundo da importância disso. Beleza. Eu gostaria também de parabenizar o doutor Donizete pela moção aqui oferecida pelo vereador Marco Roquel Neto, Bonezinho. Toda vez que alguém da minha categoria profissional é homenageado, nós nos sentimos parcialmente
homenageados, porque, afinal de contas, representa um trabalho dedicado à população, de maneira a colaborar para que a nossa saúde seja cada vez melhor. Em conversa hoje com o general Beraldo, secretário da Segurança do Trânsito, ele me passou a informação que a Prefeitura está investindo R$800 mil para a aquisição de 2.000 placas de denominação de rua, uma coisa que realmente é necessário. A cidade, muitas vezes, você anda por algumas ruas da nossa cidade, você não acha a placa de denominação de rua. Às vezes você pergunta até para os transeuntes, eles também não sabem, a não ser quem mora no local. Então fica difícil, muitas vezes, a localização de endereço, a identificação de pessoas, por causa da falta das placas de denominação de rua. Então, eu faço votos para que isso venha o mais rápido possível e que todas as ruas da nossa cidade recebam a sua denominação, para que facilite não só a identificação, correio, enfim, tudo aquilo que é necessário para esse tipo de trabalho. Inclusive, ele me revelou que desse valor de R$800 mil, 8.000 placas, novas placas de trânsito. E também boa parte dos recursos para a sinalização horizontal, que são as faixas, as sinalizações de advertência, enfim, tudo que é necessário para que o trânsito corra da maneira mais fluente e que traga mais segurança, principalmente, para o cidadão. Eu gostaria também, senhor presidente, nesses minutinhos que me restam, de passar uma mensagem aos nossos aposentados e trabalhadores da nossa prefeitura, que até o mês de julho, o balanço da nossa Araprev apresenta um saldo total de R$115 milhões, sendo que desse valor, 95 milhões à disposição da Araprev. Então, a gente vê uma evolução nesse saldo. A gente vê que, apesar de muitos funcionários estarem se aposentando, a Araprev apresenta uma situação financeira saudável. Como eu tenho falado, o SAEMA não é mais o primo rico hoje é a Araprev. E nós entendemos que, dessa maneira, ela se torna autônoma até certa parte dos recursos da prefeitura. Ela se mantém com aquilo que a prefeitura passa, porque é obrigação própria da prefeitura mantê-la, mas sem que seja necessário desperdício de dinheiro para manter esse instituto, que, na verdade, representa a segurança para todos aqueles funcionários públicos que terão sua aposentadoria por essa instituição. Eu agradeço a atenção de todos. Próxima oradora inscrita, a vereadora professora Anete, que falará na palavra livre pelo prazo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos acompanha através da Rede Opinião TV, ou por meio da Araras FM, aos amigos internautas, aos presentes aqui no plenário, boa noite a todos. Quero primeiramente saudar o senhor Jonas Vieira, que nos honra com a sua presença no meu partido, PSDB. Ele é suplente da Coordenadoria Regional de Piracicaba. Senhor Jonas, muito obrigada pela sua presença, nos enriquecendo hoje na nossa noite. Eu vou iniciar falando sobre o seminário na Fiesp, que na quinta-feira, dia 28 de agosto, representei a Câmara Municipal de Araras no seminário A Logística Reversa de Resíduos Sólidos, realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que é a Fiesp. O evento fazia parte da programação da Virada Sustentável de 2014 e complementa o estudo que estamos realizando em meu gabinete
sobre a gestão de resíduos em nosso município. É muito importante a nossa participação nesses eventos. Durante as palestras, eu pude coletar informações e ideias de ações, programas e projetos de sucesso de outras cidades que podem vir a ser implementada em nosso município, como, por exemplo, as adequações da Resolução 416/2009, que torna obrigatória a existência de pelo menos um ponto de coleta de pneus usados no município, acima de 100 mil habitantes, e que possibilita, inclusive, a criação de consórcios regionais com esse fim. O progresso sustentável deve fazer parte da agenda do município e complete a nós torná-lo possível. Quero falar sobre o Disque Denúncia, que a minha nobre companheira Magda vai colocar no Data Show, sobre a economia d'água na cidade, que eu registro aqui no plenário uma série de reclamações que recebi de munícipes pessoalmente e através das redes sociais, que me deixou bastante preocupada. Segundo consta, o telefone de emergência disponibilizado pelo SAEMA para a realização de denúncias sobre abusos ao consumo de água em nosso município não está funcionando como deveria, pois muitos munícipes não conseguem completar ou ter a sua ligação atendida. Trata-se de um erro gravíssimo de operação e, após tanto empenho em mobilizar e conscientizar a sociedade sobre a economia de água e a colaboração do poder público fiscalizando abusos, enfrentamos uma das maiores estiagens já vivida pelo Estado. E o assunto deve ser tratado com seriedade e responsabilidade por parte dos responsáveis. Então, eu acredito que deva estar atentos às pessoas que estão recebendo as ligações, atender a população. A população ela é muito criteriosa. Se ela não é atendida, ela reclama, ela chega até o seu representante, pede atenção, e eu estou aqui, nesse momento, falando com a população, endereçando o que eles me pediram ao SAEMA, para que a comunicação entre o munícipe e o SAEMA seja feita. Vamos dar essa atenção especial à população. Vocês pedem que ele economize, eles pedem e querem que vocês aceitem a denúncia e que seja atendido. Logo mais, então, a minha companheira, minha nova par Magda Celidório, vai estar passando, e é muito importante que preste atenção no Data Show e no que ela vai transmitir para a população. Quero dizer também que na última sexta-feira, dia 29 de agosto, nós comemoramos o Dia do Psicólogo. Aos meus queridos amigos, em especial aos psicólogos da Rede Municipal de Educação, que desempenham um lindo trabalho na educação especial. A educação especial, toda a área da educação tem um brilho especial sobre meus olhos. Sou professora, como vocês já sabem, e trabalho diretamente com a educação especial. Então, quero homenageá-las, a vocês, psicólogos da educação, em especial da educação especial. Parabenizo por essa data tão maravilhosa e desejo muito sucesso nas lutas que essa categoria tem defendido. E acreditem, o que nós almejamos, nós vamos conseguir, porque juntos somos fortes. Contem comigo. Obrigada pela atenção. Boa noite a todos. Próximo orador inscrito, vereador Bonezinho, que falará na palavra livre pelo prazo regimental de 10 minutos. Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores. Quero aqui novamente mandar um abraço para o doutor Donizete, médico ortopedista, que foi homenageado por mim nesta noite aqui na Câmara. Realmente um médico jovem, comprometido com a saúde de Araras, um homem sério, correto, e que tem feito muito pelo nosso município, merecendo esse reconhecimento. Então, um forte abraço, doutor Donizete.
E falando em saúde, eu gostaria de falar a respeito da saúde do nosso município. Na última segunda-feira eu abordei aqui alguns temas a respeito do quão está difícil a saúde de Araras melhorar na gestão do prefeito Brambila. E eu citei aqui na última segunda exames não realizados por falta de médicos, como por exemplo o exame de colonoscopia. Falei também que os exames de ultrassonografia também estão parados. E um tema que também eu comentei aqui, que eu fui procurado por pais de pacientes, que os filhos viajam até a Unicamp, o veículo sai aqui de Araras pela manhã e volta só, retorna às 18 horas, sendo que tem pacientes que por volta das 10h30 da manhã já estariam aptos a voltar para o município. E além disso, se não bastasse essa questão de apenas um veículo, não disponibilizar dois, um no período da manhã, outro no período da tarde, o prefeito ainda, junto com a secretária municipal da saúde, teve a coragem de cortar o lanche que cada paciente tinha ao entrar no veículo antes de viajar para Campinas para fazer tratamentos pesados na Unicamp. Aí eu pergunto, senhor presidente, com tanto recurso que a saúde tem, com um prefeito que é médico, cortar o lanche de pessoas doentes, pessoas que estão fazendo tratamentos, pessoas que têm um desgaste físico, e a pessoa e a família também acaba tendo desgaste psicológico, o prefeito ter a ousadia de cortar um simples lanche contendo um pão e um achocolatado para esse paciente que muitas vezes não tem condição de sequer comprar um pão nesta viagem de Campinas. E eu cobrei aqui a secretária pessoalmente na reunião da última terça-feira, ela deu a sua palavra que esse lanche irá voltar, que foi um problema no compras. Então, espero que isso realmente seja solucionado, porque quando se trata de saúde da população, nós teremos aqui uma postura firme de cobrar como cobramos a secretária, e ela nos prometeu uma solução. Então, nós daremos alguns dias para a secretária resolver essa questão, e este vereador também sugeriu à secretária 2 veículos, um para levar os pacientes do período da manhã, e o segundo para levar os pacientes do período da tarde. Ela ficou de estudar também esta possibilidade. Então, falar para a população, quando se trata de saúde, estamos atentos, e tudo que a população, você munícipe, tiver dificuldades em relação à saúde, nos procure, que nós iremos ver o que está acontecendo, porque realmente isso tem que ser prioridade. Pulando um pouquinho da saúde para a educação, eu vou ler aqui a respeito de um pensamento, organizando aqui o meu pensamento de uma forma mais correta, vou ler aqui um discurso que eu fiz em relação às situações que continuam acontecendo na Secretaria Municipal de Saúde, de Educação, perdão. Neste último sábado, alguns professores me ligaram para falar do artigo publicado no jornal A Tribuna do Povo, a respeito das medidas que a Secretaria Municipal de Educação está tomando com relação ao combate à evasão dos alunos da educação de jovens e adultos. Destaco que agora os gestores da Secretaria Municipal aceitaram a nossa tese de que há evasão sim, principalmente no primeiro semestre deste ano, sendo que uma classe com 35 alunos encerrou-se com apenas 5 frequentando. Isso é inadmissível. A matéria menciona como uma das causas da evasão é a desmotivação dos professores que atuam nesta modalidade de ensino, fato que os aborreceu muito, pois sabemos da dedicação de todos. Devem sim estar desmotivados, mas não em promover a aprendizagem dos alunos. Desmotivados devem estar pela forma como as ações estão sendo direcionadas. Estão desmotivados pelo fato de não haver até agora uma proposta pedagógica condizente com esse perfil de alunado. Devem estar desmotivados, presidente, pelo fato de não participarem das decisões do governo Brambila. Devem estar desmotivados com a gestão de uma forma geral.
mas cada vez que eles pronunciam, temem pelas perseguições que dizem que sempre acontecem. Quanto que lutamos pela mudança na carga horária, principalmente do ciclo 1 da EJA, pois assim, autonomia que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação lhes confere, mas na matéria do jornal deste fim de semana, está escrito que isso acontecerá depois do novo estatuto, que há 5 anos não sai do papel. A mesma coisa diziam quanto ao concurso público para professores. Diziam que precisavam da aprovação do novo estatuto. Entretanto, foram pressionados e o concurso saiu em novembro do ano passado e não precisou do novo estatuto. Deram um jeitinho. A mesma coisa deve ser feita com a carga horária da EJA. Se tiverem vontade política, pode ser mudada agora sim. Um outro assunto aqui que eu vou abordar é a formação continuada dos professores e peço a atenção de todos os parlamentares. Sabemos que todos os professores têm direito à formação continuada. Sabemos também que a secretaria contratou uma empresa no valor de 89 mil, pago pelo Fundeb, para ministrar curso aos mais de 1.200 professores da rede. O que mais me admira é que os professores não foram consultados antes para saberem a necessidade dos docentes. Apenas foi oferecido o curso, que acontece aos sábados, e, se não me engano, 1 ou 2 vezes ao mês. E recebi denúncia, presidente, por parte dos professores, que a adesão é muito pequena. Para conferir na qualidade de fiscalizador, estive no último sábado, pessoalmente, na Escola Tereza Colete Ometo, polo do curso, e me deparei com a seguinte e alarmante situação. Várias turmas com pouquíssimos participantes. Vejam, Educação Especial, 3 professores, Língua Portuguesa, 4, Inglês, 4, Educação Física, 4, Ensino Fundamental 1, 11, Ensino Fundamental 6, Arte, 11, total 43 alunos. Isso é um absurdo. Agora eu pergunto à senhora secretária e à dona Ana Dorta, diretora de ensino, quem cuida da formação continuada que ainda não percebeu a pouca adesão? Por que as senhoras não aproveitam os professores afastados junto à secretaria para ministrarem cursos de formação continuada? Pois já que a adesão é pequena, eles poderiam contribuir. Sabemos que alguns dão curso de formação sim, mas são poucos perto dos muitos que estão afastados. Por que investir um valor tão alto, quase 90 mil, que será pago com recurso do Fundeb para uma parcela tão pequena? Depois a secretária fala que não vai sobrar recursos. Antes da contratação da empresa, os professores foram ouvidos para as senhoras saberem as reais necessidades e assim contratar profissionais que iriam ao encontro do que os professores mais precisam? Já que a adesão foi mínima, por que contratarem mesmo assim a empresa? Houve planejamento? Está havendo acompanhamento das ações? As senhoras já fizeram uma avaliação do curso? E eu fiz essa visita surpresa para realmente constatar aquilo que os professores me falavam. Eu sabia que era verdade, mas eu fui lá para que eu pudesse ter 100% de certeza. E veja bem, quando eu cheguei lá, eu falei para a profissional da Secretaria Municipal da Educação que eu iria passar pelas salas. Ela falou, vereador, não precisa, que tem 80 alunos. Eu falei, não, mas eu gostaria de conferir, não desconfiando da palavra da senhora, mas eu gostaria de conferir. Os 80 viraram 46. Então isso é preocupante, é dinheiro público que é gasto, é dinheiro público mal investido e depois não sobra para outras necessidades da área da educação. Então saúde e educação não vão bem no governo do prefeito Brambila. Eu sou o próximo orador inscrito. Nesse sentido, eu passo a presidência da sessão ao vice-presidente em exercício, vereador Nussi. Assumo a presidência regimentalmente. Passo a palavra ao vereador Breno Cortella pelo prazo de 10 minutos. Mais uma vez, boa noite a todas e todos que nos acompanham nesta sessão.
esta sessão que, inclusive, nesse dia 1º de setembro, inicia também a Semana da Pátria, semana de comemorações da independência do Brasil, que é sempre também oportuno refletirmos sobre a organização do Brasil, a nossa organização política, o nosso sistema, a nossa história, a própria história da independência, mas aquilo que almejamos também. E, nesse sentido, várias ações têm sido realizadas na programação do município, o hasteamento tradicional das bandeiras, também a corrida da independência, agora no próximo dia 6 de setembro, e o desfile cívico do 7 de setembro. E eu quero destacar também aquilo que está ocorrendo também em todo o país, que tem relação direta com esta semana e que se encerrará no dia 7 de setembro, que é o plebiscito popular para uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político, que outras ações desse tipo já foram realizadas já há alguns anos atrás, movimentos sociais, sindicatos, com a colaboração de parlamentares, de partidos políticos, de pessoas independentes, têm se reunido para discutir o sistema político nacional. Em especial nas manifestações de junho, julho do ano passado, de junho de 2013, naquela efervescência nacional que iniciou-se com relação à passagem de ônibus na capital de São Paulo, em algumas outras capitais, teve prosseguimento sobre outras pautas de saúde, educação, de melhoria dos serviços públicos e também sobre a mudança do sistema político nacional. O questionamento sobre a estrutura de poder, sobre o Congresso Nacional. E este movimento, que não é um plebiscito oficial convocado pelo governo federal, pelo Congresso Nacional, mas que é uma movimentação, um debate intenso que vem acontecendo nos últimos meses, de reflexão e de apontar um caminho para a mudança, de dizer qual é um caminho possível. E durante esta semana, então, ocorrerá este plebiscito popular para uma constituinte exclusiva e soberana. Qual é a pergunta deste plebiscito? É uma pergunta simples, objetiva, que é sim ou não para: você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político, sim ou não? Porque qual que é a razão disto? Porque todos nós temos, às vezes, ideias sobre mudanças no sistema político, sobre até a questão mais simples com relação à reeleição, à limitação dos mandatos parlamentares, sobre a forma do sistema de lista fechada, de distrital, de financiamento público de campanhas, de alterações, outras tantas, com relação à forma de organização e eleição de representantes. Mas o que acontece, afinal? Que atualmente somente o Congresso Nacional pode promover essas mudanças. E é um Congresso eleito pelo atual sistema político. Então, imagine a dificuldade de uma casa legislativa, as duas casas do Congresso Nacional, realizarem mudanças, sendo que os que lá estão foram eleitos com base nessas regras. Por isso que as mudanças têm acontecido de forma tão paulatina, tão gradual, lenta e com intenso debate, mas pouco resultado prático. Porque se misturam, inclusive, os interesses de outros tantos assuntos nacionais com a discussão sobre a reforma política. E ela acaba não se realizando. O que defende este plebiscito popular, e isso já vem sendo discutido por outros tantos grupos, juristas inclusive, que é a defesa de que fosse então convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, tal qual a que organizou e promulgou a Constituição de 88, mas uma Assembleia Nacional Constituinte soberana para exclusivamente legislar sobre a alteração do sistema político. Portanto, nós votaríamos em constituintes, em representantes, homens e mulheres
exclusiva de debater alterações do sistema político nacional. E teriam, então, liberdade, esta Assembleia Nacional Constituinte, sem aprovação, portanto, na Câmara dos Deputados, no Senado, o rito de alteração de reformas constitucionais. Isso é possível. É possível desde que o Congresso Nacional promova a convocação, mediante a aprovação de uma emenda constitucional, promova a convocação dessa Assembleia Nacional Constituinte. Então, a mobilização é para que o Congresso Nacional tome essa iniciativa de convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, em que, então, todo o povo vai eleger aqueles que se consideram mais aptos a debater esse tema e, claro, buscarão o voto e aí, então, serão representantes do povo brasileiro para aprovar um novo sistema político eleitoral. Porque nós sabemos a fragilidade, nós do parlamento, em especial, da dificuldade que nós temos a cada campanha, das dificuldades, inclusive, de termos eleições a cada 2 anos, dos problemas, inclusive, que fazem parte do amadurecimento democrático da nossa recente democracia. Mas essa é uma proposta que eu considero também viável, por isso defendo e voto sim a Constituinte exclusiva e que tem servido, inclusive, este debate ao longo desta semana servirá também para que as pessoas possam se informar também mais. Então, veja, não se estará decidindo qual é a forma, se é contra ou a favor financiamento público, se é contra ou a favor voto distrital. Não, é a criação, a instituição de um mecanismo em que isso possa ser discutido e eventualmente alterado. É criarmos uma sistemática de modificação, algo que tem se mostrado viável e que eu acredito que esse plebiscito popular pode dar força para que isso se realize. Portanto, esta semana isso está ocorrendo, tem um comitê municipal formado na nossa cidade e que estarão coletando então esses votos, fazendo essa mobilização nacional que acontece em todo o país e se encerra no 7 de setembro, inclusive, né, junto com manifestações, inclusive, né, expressando esta preocupação no dia 7 de setembro também. E eu quero também me manifestar brevemente sobre as questões relativas ao abastecimento de água, que aqui vários parlamentares também falaram, e que também eu achei oportuna também a consideração, claro, fazendo referência inclusive a um leitor da coluna Observatório da Tribuna do Povo, inclusive registro e agradeço a presença da Rebeca Petrucci, né, que faz a cobertura nessa sessão de hoje, com relação à questão de ter sido utilizada a água do reservatório e ter sido dispensada a água do rio Manguaçu por uma questão de economia, inclusive, o que foi benéfico para a autarquia de energia elétrica. E aí o vereador Marcelo disse, fez menção, a vereadora Magda também, e outros tantos parlamentares já falaram hoje ou falarão em outras oportunidades, mas acho que isso é relevante também, essa questão desse equilíbrio econômico, mas a preservação da água e da condição do abastecimento da cidade, sobre esses vários aspectos, inclusive sobre a questão do mínimo, porque fazer a redução do mínimo e proporcionalmente também ser pago pelo aquilo que é consumido, isso vai diminuir a arrecadação, fazendo desta forma, né? Então não tem mais mínimo e aí paga pelo que foi consumido. Isso certamente vai diminuir a arrecadação, porque muita gente consome menos que o mínimo e vai, portanto, pagar menos que o mínimo. Mas tem relação também direta com a questão da inadimplência. Então é preciso ser enfrentada todas essas questões que foram colocadas e que estão, neste momento, de forma oportuna, para que possamos fazer um debate de frente dessa questão, porque não tem solução fácil mesmo, para que possamos, quem sabe, melhorar, dar um ganho de qualidade neste debate, que inclusive nós aprovamos no início do ano, algo que foi importante nesse sentido, que foi a adesão à agência reguladora, que pode participar e que nos ajuda a organizar também, regulando o serviço pela experiência que tem, e que possamos então ter, como temos orgulho de ter uma autarquia municipal, que tem hoje finanças saudáveis, que tem capacidade de investimento, mas que possamos então combinar com ações estratégicas
de viabilidade econômica da autarquia, como ela tem atualmente, que não coloque uma condição de dificuldade na autarquia, mas que possamos também tomar medidas acertadas, não só olhando os aspectos econômicos, mas também a garantia de reservação de água, a garantia de abastecimento da cidade. São essas as questões que devem ser colocadas, e é bom que aqui o Parlamento Municipal esteja tratando disso em vários momentos, pelo acúmulo e da vivência e da experiência que nós temos do dia a dia, dos questionamentos das pessoas, da preocupação, inclusive, para que dessa situação, dessa condição, que tem no âmbito estadual outras razões também, que não entrarei aqui nesse tema, mas que, de qualquer forma, possamos, dessa experiência que temos vivido com essa longa estiagem, possamos dar um salto de qualidade, de fortalecimento da autarquia municipal, de garantia de uma política de abastecimento, de reservação de água para abastecimento da cidade. Obrigado. Devolvo regimentalmente a presidência ao vereador Breno Cortella. Obrigado, vereador Nucci. É a sua presidência. Conceda a palavra ao nobre vereador Erinson Mercatelli, que falará na palavra livre pelo prazo regimental de 10 minutos. Boa noite a todos, presidente Breno Cortella, nobres colegas vereadores, vereadoras, público presente, telespectadores da Rede Opinião, ouvintes da Rádio Araras FM. Primeiramente, queria deixar os meus sentimentos à família do vereador Éder Miller, pelo falecimento de sua mãe. A gente sabe que é um momento difícil de se enfrentar, já passei por isso também. Então, as irmãs dele, a Gic, o pai, o seu Miller, que dedicaram, sem até o Éder, né, a vida inteira à prefeitura, à vida pública, como funcionários públicos da nossa cidade, e nesse momento tão triste, então, quero deixar o meu apoio e meus sentimentos à família Miller pelo falecimento da sua mãe. E, iniciando a minha fala, gostaria de estar falando que há uns 45 dias, 30 dias atrás, recebi através do Facebook e através de pessoas que me procuraram no gabinete, uma reclamação sobre a Nescafé da Nestlé, do pó, que vem caindo e atrapalhando a vida dos moradores daquela região. E esses 30 dias atrás, a gente mandou um ofício pedindo providências à Nestlé, a qual nos mandou de volta, até foi comentado nesse plenário, que foi o gerente, o seu Henrique Maier, que tinha investido em fevereiro 12 milhões e meio em filtros para que cessasse esse problema e que ele ia aumentar as manutenções nesse filtro para que resolvesse esse problema. Novamente fui procurado por munícipes de novo, através do Facebook, que esse problema não foi resolvido e continuava ainda intensamente. E tornei a fazer um ofício, dia 25, e mostrando a eles umas fotos que chegou até mim, pelo Facebook, da quantidade do pó que é emitido pela Nestlé e que cai nas casas das pessoas, causando tanto problemas de higiene, como um pó desse também causando problemas de saúde. E agora, dia 27, tivemos um retorno desse ofício pelo mesmo gerente da Nestlé, dizendo que agora, em setembro, ele vai iniciar férias a esse setor do Nescafé, para fazer uma inspeção rigorosa, para ver se está tendo algum problema no filtro ou não, para que se tome uma nova providência. Então, só estou relatando, vamos aguardar um novo posicionamento da Nestlé, que eu tenho certeza que está desempenhando e está tentando resolver esse problema para que aquela população em volta, que mora em volta da Nestlé, não tenha mais esse problema, porque a Nestlé, nós sabemos até hoje, que zela pelo teu nome, que zela pelo meio ambiente e pelo bem-estar de todo brasileiro. Então, é uma multinacional que realmente nos dá um respaldo, né, que realmente vai tentar solucionar esse problema sem maiores dificuldades. Também, no segundo assunto, estou fazendo uma indicação para troca de lâmpadas queimada na Avenida Senador Lacerda Vergueiro, na Avenida do Filtro. Lá tem 17 postinhos no canteiro central,
11 lâmpadas estão queimadas. E moradores da região, não só da avenida, que tem poucos, mas da região, que usam aquilo para passeio, para divertimento, vieram procurar esse vereador e solicitaram para que isso seja providenciado perante a prefeitura, porque se torna escuro, com facilidade, facilitando mais os assaltos naquela região e dificultando mais a saída, agora quando vai entrando o calor, das pessoas que ali passeiam, que passeiam com seus animais de estimação. Então, pedindo para que o prefeito, através do Canastra, aí, o nosso secretário de obras, providencie a troca dessas lâmpadas, né? Que de 17, 11 queimadas, eu passei lá à noite, realmente está escuro. Tá? Também quero estar dizendo que essa semana passada, tive com o presidente da Inhaba, o presidente Jackson, visitando as moradias que estão sendo construídas tanto no Jardim do Aeroporto, que receberá o nome do professor Milton Severino, e também do Jardim das Orquídeas, que receberá o nome do professor Jair Della Coleta, fiscalizando, olhando realmente a construção, questionando lá as empreiteiras, os engenheiros das empreiteiras, e vendo que tudo está dentro do cronograma de entrega. Isso nos traz satisfação e, como vereador, a gente mostrando que a população, as pessoas interessadas, que nós estamos acompanhando de perto, tanto a parte da construção, como na parte da distribuição, que existe uma comissão da Câmara de 5 vereadores, que está acompanhando de perto junto com o presidente. Outro assunto que eu quero só elencar, que é a respeito do lanche, que o vereador Bonezinho falou, que realmente eu trabalho ali perto, houve um problema no compras, não foi que o prefeito deixou de comprar. Houve um problema na licitação que está sendo resolvido. E um outro assunto que eu quero deixar claro, que o respeito, o doutor Nizete realmente é um médico que nós temos que agradecer, dele estar exercendo seu trabalho aqui na nossa cidade, mas a respeito dos médicos cubanos. Desde que os médicos cubanos esteve na nossa cidade, esse vereador não teve mais nenhuma reclamação de atendimento médico da Zona Leste. Então, eu acho que eles estão exercendo um belíssimo trabalho em nossa cidade. Nós temos os moradores de lá e nós não temos o que reclamar no atendimento dos médicos cubanos. Pode ser contrário, o Conselho Regional, o Conselho Federal, mas a população de lá está contente com o atendimento e com o carinho que é atendido por esses médicos. Acompanham todos de perto, vão à casa e estão fazendo um excelente trabalho. Então, eu acho que a cidade só ganhou com isso. Por hoje é só, uma boa semana a todos e muito obrigado. Assim, encerramos os pronunciamentos da palavra livre e passaremos agora ao intervalo regimental. A sessão está suspensa.